Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Mas Tiberíades é aqui mesmo, onde a gente está. E foi nessa região aqui que o texto que eu vou ler agora se passou. O texto diz que estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, quer dizer o gêmeo. Estava ali também Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram, entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhe disse: lançai a rede para o lado direito do barco que vocês vão achar. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque havia se despido, lançou-se no mar, mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão 200 côvados, segundo o Dr. Russell Shedd, 96 metros, 100 metros aproximadamente. Ao saltar em terra, viram ali brasas e em cima peixes, e havia também pão. E disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Essa é uma das passagens mais lindas pós-ressurreição de Yeshua. Depois que Jesus ressuscitou, ele aparece algumas vezes para os discípulos. Essa aqui foi a terceira vez que ele estava aparecendo para os discípulos. E Pedro, que tinha sido chamado para o ministério, Jesus disse: você não vai mais pescar peixes, você vai ser um pescador de homens. Agora tinha deixado o sentimento, o interesse e a paixão pela missão de pescar homens e tinha voltado a ser o Pedro que era pescador apenas de peixes. Ele disse: eu vou pescar. E como ele era líder, ele influenciou os outros que disseram: vamos também contigo. Quer dizer, quando o líder se desvia do propósito, quem está debaixo desse líder tem a tendência de se desviar também. Ele disse: eu vou pescar. A moçada que estava toda com ele disse: a gente também vai. E foi todo mundo. E Jesus o chama de novo, porque ele ressuscita. Vem para cá, aparece aqui de madrugada, está amanhecendo o dia. O horário de pescar é à noite, qualquer pescador sabe disso. Nós sabemos que a profissão de Jesus na terra era de carpinteiro, os apóstolos também sabiam. E aqueles homens eram experientes em pescar. Naquela noite não apanharam nada, o mar não estava para peixe. Só que no outro dia de manhã, um rabino aparece aqui, eles reconhecem pelas vestes que era um rabino. O rabino era muito respeitado naquela época. E o rabino grita daqui da orla: filhos! 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 E eles: sim, senhor. E eles dizem: vocês apanharam alguma coisa? E eles disseram: nada, não apanhamos nada, a pescaria está péssima. E aí ele diz: faz o seguinte, joga a rede para o lado direito do barco. E eles obedecem, eles jogam. E por que jogam? Por respeito ao rabino. Mas dá para imaginar a murmuração no coração, às vezes até falando baixinho: esse rabino não sabe de nada, pescamos a noite toda, não tem peixe aqui. Mas ele mandou, vamos jogar um rabino, vamos respeitar. E eles jogam a rede para o lado direito do barco, como se o lado direito ou esquerdo fizesse alguma diferença. Eles jogam, só em obediência à voz daquele mestre. E aí vem cheia de 153 grandes peixes, que hoje aqui nós aprendemos que significa 153 em hebraico, significa debaixo da sombra do Altíssimo. Que quando nós fazemos as coisas pela força do nosso braço, não temos êxito. Quando fazemos debaixo da sombra do Altíssimo, essa sombra que está caindo aqui sobre mim agora, tudo muda. Que você não faça a obra na força do teu braço, mas debaixo
da sombra, do favor e da graça do Altíssimo. E aí vem a rede cheia de 153 grandes peixes. João desconfia, diz: Pedro, pode ter certeza, quem está lá na praia não é um rabino qualquer, é o Senhor. É Ele que está lá. Só Ele que pesca desse jeito. Só Ele que sabe pescar de uma forma sobrenatural. Só Ele que pesca quando não tem peixe. Só Ele que atravessa de um lado para o outro quando não tem ponte. Só Ele que sobe quando não tem escada. Só Ele faz esse tipo de coisa. Só Ele faz uma mulher que não estéril ter filho. Só Ele faz o cego ver, o surdo. É Ele, é o Senhor. Eu tenho certeza que é o Senhor. Então tem coisas que acontecem na tua vida que você precisa reconhecer que é o Senhor. É muito ruim quando Deus faz algo e a gente fica pensando que foi a gente. A gente fica pensando que foi a nossa inteligência, a força do nosso braço. João logo reconheceu, disse: é o Senhor. E aí vieram para cá, Jesus já estava com o peixe dele. Mas mesmo assim Jesus disse: traga um desses que vocês acabaram de apanhar. O que quer dizer isso? Que tem um monte de coisa que você faz e Deus quer aquilo que você está fazendo para Ele. E você pode pensar: mas Deus precisa disso? Não, Ele não precisa, Ele já tem o peixe dele. Deus não precisa da nossa oferta, Deus não precisa das nossas orações. O que você acha que Deus pensa quando oramos? Você acha que estamos informando a Deus quando você fala assim: Senhor, minha tia está doente? O que você acha que Deus fala lá no céu? Você acha que Ele olha e pergunta assim: meu Deus do céu, é mesmo? Em que hospital ela está? E qual motivo ela foi internada? Bom, Deus sabe todas as coisas. E por que Deus manda a gente orar? É porque Ele diz assim: eu quero que você traga desse que você acabou de apanhar agora também. Ou seja, o teu esforço é muito importante para Deus. Eu queria encerrar essa palavra dizendo que aqui, esse lugar que a gente está agora, tem o pessoal do nosso grupo ali, na beira do mar da Galileia, que na verdade é um grande lago. Esse lugar aqui foi um lugar de restituição ministerial. Uma pessoa que estava desistida do ministério, tinha desistido da chamada e passado a fazer o que fazia antes. E aqui Yeshua veio e chamou ele de novo. Como ele negou Jesus 3 vezes, aqui Jesus pergunta 3 vezes: tu me amas? E ele diz: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Não é para que Jesus precisava ouvir, não, é que Pedro precisava falar. Que hoje seja um dia de restituição ministerial para você, para a tua igreja, para os teus discípulos. Deus te abençoe.